Jojo Todinho vai à justiça com o Partido dos Trabalhadores. Léo Picon é condenado por chamar criança de traficante. Vereador tenta vetar peça de teatro sobre Labubu e chama boneco de Pazuzu. Casal Nardoni pode ser expulso do condomínio onde vive. Pablo Vittar é rejeitada no Grindr por ser afeminada. Carlinhos Maia pratica intolerância religiosa e leva unfollow de Anitta. Essas e outras no nosso semanal Rolim de Notícias, agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Lima, criador e apresentador deste semanal que tem todos os domingos aqui no nosso canal. Não esquece de segui-lo, coloca o seu dedão aí, porque quando você segue, você vai ser alertado de que todo dia tem vídeo de segunda a domingo, só que no domingo é só notícias e durante a semana tem a nossa fofocaria, react, política, militância e tudo mais. Aqui debaixo tem um apoia-se para você contribuir todos os meses aí, com qualquer valorzinho a partir de R$10, entrar no nosso grupão e também se torne membro do nosso canal. É muito legal ser membro porque tem lives que só os membros podem comentar. E vamos de notícias. Deboche e audiência. Abrindo a edição sempre com o bloco político, a gente teve a notícia de que Jojo Todinho enfrentaria aí a sua primeira audiência do processo movido contra a influenciadora pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, a quem ela acusou de ter oferecido quantias milionárias para fazer uma campanha para o Lula. A influenciadora se pronunciou sobre a audiência com o PT após a justiça determinar a data para essa audiência de conciliação. Assistam. Boa tarde, meu povo. Olha, tô passando aqui para agradecer a ilustre presença dos canhotos aqui no meu Instagram. Que dia 18 é... Calma, o que foi que vocês estão nervosos? Que isso, ó, pressãozinha 12/8, calma. Me deu até uma sede. Sou obrigada a tomar um negócio. Que isso? Desculpa, gente, tava estudando, não tô acompanhando notícia. Aí depois eu fui ver, mas vai ter minha audiência. Tem que preparar um look, que eu tenho que estar linda, né? Com certeza. Tem que estar maravilhosa. Ai, deu uma sede. No dia 18 de setembro, ela terá que se defender das acusações e ter cometido crime de difamação. O caso começou quando a cantora afirmou, no podcast Brasil Paralelo, ter recebido proposta de R$1,5 milhão para fazer campanha para o Lula, quando ele ainda era candidato à presidência da República durante a campanha eleitoral de 2022. Ela também afirmou que outros artistas que se manifestaram a favor dos petistas nas redes sociais também foram pagos pelo PT. Ao que parece, o Partido dos Trabalhadores vai sim seguir com a ação e não vai aceitar a conciliação. E esperamos que Jojo Todinho seja condenada. Expulso finalmente. A reitoria da Universidade de Brasília, UNB, expulsou da instituição o youtuber Wilker Leão por infringir regras internas previstas na Instrução Normativa número 01 de 2023, que dispõe as comissões de processos disciplinares. A decisão foi divulgada agora, nesta sexta-feira, no dia 5, pela reitora Rosana Reigota Neves. O aluno fica afastado de todas as disciplinas em que está matriculado e está impedido de frequentar as dependências da instituição. Ele pode recorrer dessa decisão. Para quem não lembra aí, o Wilker Leão é aquele cara que fica gravando os professores na sala de aula e coloca no seu canal de YouTube. Ele fica confrontando os professores de história, geografia, de política, sociologia, atacando os professores e expondo seus rostos em redes sociais sem autorização. A sanção de exclusão da UNB foi aplicada devido à violação de 5 alíneas do artigo 93 do Regimento Interno da UNB. As regras infringidas foram: reincidir com falta combinada com a pena máxima prevista para suspensão, caluniar, difamar ou injuriar membro da comunidade universitária, desacatar membros do corpo docente, discente ou técnico-administrativo, praticar atos que violem direitos humanos e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, além de praticar no exercício de suas atividades acadêmicas ou em razão dela, ato incompatível aos seus valores e princípios da Universidade de Brasília. A gente também torce pelo processo. Censura. A Rússia deu mais um passo no endurecimento de controle sobre a internet e a liberdade de expressão. A partir desta segunda-feira, agora do dia 5, cidadãos russos estão proibidos oficialmente de pesquisar ou acessar conteúdos classificados como extremistas pelas autoridades. Entre os termos de organizações incluídos na lista do Ministério da Justiça estão o nome do opositor político Alexei Navalny, do movimento LGBTQIAPN+, redes sociais como Facebook e Instagram e até
até organizações internacionais de defesa ambiental, como o Greenpeace. A lista já ultrapassa 5.000 entradas. A nova legislação, aprovada em julho pela Duma, que é o parlamento russo, marca um ponto de virada aí nessa situação da Rússia. Pela primeira vez, o simples consumo de informação passa a ser criminalizado. Até então, a repressão se concentrava na produção e distribuição de conteúdos considerados subversivos, ou seja, LGBT. Agora, mesmo uma pesquisa online sobre o movimento LGBT pode resultar em uma multa de 3 a 5 mil rublos, que dá aí uns 300 paus em reais. Críticos alertaram que a definição vaga do termo extremista abre brechas para arbitrariedades, permitindo às autoridades usarem a lei conforme seus próprios interesses. Óbvio que isso vai acontecer. E para as organizações de direitos humanos, o impacto da medida é alarmante. Dmitry Anisimov, que é porta-voz da ONG OVD Info, destacou em entrevista ao jornal El País que essa lei dá carta branca para que forças de segurança apliquem punições de maneira subjetiva e seletiva. Até mesmo setores alinhados ao Kremlin demonstraram preocupação. E Ekaterina Mizulina, que é diretora de uma liga pró-controle na internet, teme que sua própria instituição seja prejudicada, já que seu trabalho consiste aí em monitorar conteúdos extremistas e reportá-los às autoridades. Olha que loucura. Outro ponto polêmico do decreto é a proibição da propaganda de VPNs, que são serviços utilizados para driblar esses bloqueios e acessar as plataformas restritas. Com essa medida, o governo fecha ainda mais o cerco digital e limita os recursos da população para contornar a censura. Suposto ex do Jair Renan. O terceiro juizado especial criminal de Brasília condenou João Vitor da Silva Santos, empresário da Feira dos Importados de Brasília, pela agressão contra o Diego Pup, que era o ex-assessor do Renan Bolsonaro. Vocês lembram, a gente falou dele aqui em julho do ano passado, durante uma festa aí, eles tiveram uma porradaria. O empresário deverá pagar 5 mil em indenização ao Diego Pup. A sentença afirma que a reparação serve tanto para compensar a vítima, quanto para afirmar a responsabilidade e o posicionamento ético do Estado diante do ato. Na decisão, o juiz Pedro de Araújo Yang destacou que é absolutamente inadmissível que, em pleno século XXI, um homem adulto resolva agredir um semelhante com um soco dentro de uma festa, local público movimentado como um convívio social. A agressão ocorreu no dia 19 de julho do ano passado. Na época, o ex-assessor de Renan Bolsonaro, que diz que ele é gay, diz que teve um caso com ele, estava afastado das redes sociais, estava indo ao banheiro de um evento e ele foi surpreendido pela agressão. Ele disse que o cara foi tão covarde que pegou ele pelas costas e que esse tipo de covardia era normal para pessoas como ele e que ele espera que a justiça brasileira se faça. Labubu e Pazuzu. Pois é, o vereador Luiz Henrique Watanabe, do PRTB de São Bernardo, que tem 43 anos, é advogado, publicou nas redes sociais um comentário sobre o espetáculo Labubu no Teatro, que aconteceu no domingo do dia 31 às 15 horas, no Teatro Lauro Gomes. No vídeo, ele afirma que o boneco não seria apenas um coelho, mas estaria ligado a uma figura mitológica demoníaca chamada Pazuzu. Assistam ao vídeo. Dá uma olhadinha, ó. Tá vendo esse evento que vai ter aqui no Teatro Lauro Gomes, com autorização da prefeitura? Pois é, esse coelhinho aqui, esse tal de Labubu, não é nada do que parece. Vocês viram o fabricante desse brinquedo informa que não é para criança, isso aqui é uma réplica, uma apresentação de uma figura mitológica demoníaca chamada Pazuzu, tá? Vim aqui te explicar isso, não com o intuito de proibir, nada disso. A gente vive numa democracia, com direito de livre expressão, de escolher a sua religião, que tudo ok. Mas o meu dever é te alertar. Você, pai e mãe, não leve seu filho achando que é um coelhinho fofinho, tá? Isso aqui eu não conheço o teor da peça. Pode ser, que seja algo até construtivo, mas também pode ser algo preocupante, uma introdução de uma figura mitológica no imaginário do seu filho, da sua filha, que você não quer. Talvez a prefeitura saiba disso, talvez não saiba. O meu papel é te alertar, assim como fez o fabricante desse brinquedo. Então é isso aí, pessoal. Vamos pra cima. Meus filhos, minhas regras. A polêmica em torno do Labubu não é exclusiva aí de São Bernardo, tá? Trata-se de um reflexo de vídeos virais, principalmente no TikTok, que espalharam teorias conspiratórias ligando o personagem ao demônio Pazuzu. Em alguns casos, pessoas chegaram a queimar os bonecos em protesto. O Labubu, na verdade, é uma criação do ilustrador e designer Kazin Lung, que é nascido em Hong Kong em 1972 e radicado na Europa. Desde jovem, ele se interessava por contos de fadas e mitologia, e essa inspiração marcou a sua carreira artística. Na Bélgica, ele ficou reconhecido como o primeiro ilustrador chinês a vencer o prêmio de ilustração do país, olha que legal, além de ter publicado os livros infantis e obras autorais. Em 2015, Lung lançou o livro The Monsters, que apresentava criaturas inspiradas no folclore europeu, entre elas
o Labubu. 4 anos depois, o personagem se transformou numa miniatura colecionável, conquistando espaço na cultura pop mundial. E de acordo com a divulgação da peça de teatro, o Labubu é um personagem travesso e sorridente, de aparência fofa e caricata apenas que busca ajudar os outros, mas acaba se metendo em situações desajeitadas. A peça, que tinha 50 minutos, teve apenas uma exibição e todo o esforço do vereador para que ela não fosse exibida novamente. Finalmente virou santo. O Vaticano pendurou nesta quinta-feira, agora no dia 4, da Basílica de São Pedro, uma imagem de Carlo Acutis, o beato ítalo-britânico que será canonizado pelo Papa Leão XIV, agora no domingo, dia 7, hoje, no dia desse jornal. Ele se torna o primeiro santo millennial, né? A gente já falou dele aqui em outras edições. Carlo Acutis foi um adolescente católico que morreu de leucemia aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele fazia evangelização pela web e ficou conhecido como o padroeiro da internet entre os fiéis, né? Seu corpo está assombrosamente preservado em uma cúpula na Itália, e a cerimônia será presidida pelo Papa Leão XIV na Praça de São Bento. E será o primeiro evento de canonização do novo pontífice, eleito em maio para substituir aí o Papa Francisco, né? A cerimônia de domingo, né, que é hoje, estava originalmente marcada para abril, mas foi adiada por conta da morte do Papa argentino. Mais um santo aí para vocês pedirem milagres. Mais uma condenação. Thiago Brenand coleciona condenações como quem coleciona relógios de luxo, né? Porque ele também é muito rico. A Justiça de São Paulo deu a ele mais um presente: 8 anos de regime fechado por estuprar uma estudante de medicina. Essa é a segunda vez que o Playboy vai parar na lista de estupradores condenados. De quebra, a 30ª Vara Criminal da capital ainda mandou ele abrir a carteira. Vai ter que sim pagar uma indenização por danos morais de R$200 mil. Parece que a conta da impunidade finalmente chegou para o Thiago Brenand, que está preso desde 2023, quando ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma mulher norte-americana em 2016. Fofoqueiro. O pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, reagiu durante um culto após um homem chamá-lo de falso profeta na igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético em Carapicuíba, aqui em São Paulo. Nas imagens, ele se dirige a um homem, não apareceu esse homem nas imagens, tá? Identificado como Kleber, que não tá no vídeo, ele não indica quem é, mas ele ameaça o cara de que teria o chamado de falso profeta e que contaria pra todo mundo que o cara tem uma amante. Assistam. Tá me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Você tá aqui, tá me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar profeta. Levante as mãos. Levante as mãos. As duas. O mais alto. O mais alto. O mais alto. O terceiro andar até tocar o céu. Vai dar tudo certo na sua casa essa semana. Diz o Senhor. Na sequência, o Miguel Oliveira pede aos fiéis que levantem as mãos e disse que vai dar tudo certo na vida deles. O adolescente ganhou notoriedade aí nas redes sociais ao se declarar que seria capaz de curar câncer e pedir contribuições financeiras em troca de bênçãos e relatar que nasceu surdo e mudo, sem tímpanos e cordas vocais e que foi curado por Deus. Ele sustenta que teria iniciado a sua missão aos 3 anos de idade após uma cura milagrosa. Atualmente, o pastor mirim pratica os eventos religiosos em diferentes estados e concede entrevistas em emissoras de rádio, TV e podcast, mas já foi proibido de fazê-lo pelo Ministério Público, que não deu explicação nenhuma pela qual ele teria voltado a praticar aí os seus cultos pedindo dinheiro, sendo ele menor de idade. Nós temos vários vídeos sobre ele aqui nesse canal, é só você fazer uma busca. Nheco-nheco no plantão. Passou a circular nas redes sociais, na última semana, um vídeo em que um médico aparece mantendo relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro de um consultório de uma unidade de pronto atendimento, a UPA, localizada em Manaus, no Amazonas, minha terra, onde eu nasci. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas, as imagens foram gravadas há cerca de 3 anos na UPA José Rodrigues. Contudo, o caso só chegou ao conhecimento da pasta nos últimos dias após viralizar nas redes. Assistam o vídeo do Nheco-nheco.
Circulam, na verdade, 2 vídeos diferentes nas redes. Neles, o médico e a estagiária aparecem transando dentro de uma sala da unidade de saúde. Após tomar conhecimento da prática, a SES informou que notificou a empresa terceirizada que contratou o médico e pediu que ele fosse afastado. A SES deu uma nota reforçando o compromisso com a ética, o respeito e a transparência e informa que acompanhará o caso com a devida responsabilidade. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas confirmou que recebeu uma denúncia anônima sobre o vídeo no dia 28 de agosto e encaminhou o caso ao setor jurídico e à divisão de fiscalização para investigação. Para quem tá perguntando aí, mas tu não és de Belém, bicha? Eu nasci em Manaus, mas fui criado em Belém, então eu digo que eu sou dos 2 lugares ao mesmo tempo. Aumento de pena. O Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou a condenação do influenciador digital Léo Picon, o irmão da Jade Picon, por expor a imagem de uma criança em vídeo publicado nas redes sociais, no qual chamou de traficante. Em segunda instância, o colegiado aumentou o valor da indenização de 60 mil para 100 mil reais, atendendo à alegação de danos morais e reconhecendo o transtorno de estresse pós-traumático sofrido pelo menino após a viralização do conteúdo. As informações foram reveladas pelo portal G1. A decisão divulgada nesta terça-feira, agora no dia 2, pelo TJPE, seguiu o voto do relator Marcelo Russell Vanderlei e manteve por unanimidade a condenação anterior. O desembargador ressaltou que a liberdade de expressão não é absoluta e não pode comprometer a honra e a imagem de terceiro, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes. O caso ocorreu em agosto de 2021, no bairro do Pina, zona sul de Recife, quando Léo Picon gravou um vídeo dentro de um carro chamando o menino para indicar a localização de um clube de festas. Durante a gravação, ele disse: "Voy a mostrar como se habla espanhol con los traficantes de Recife." E na legenda do story ele escreveu "traficante de informações". No dia seguinte pediu desculpas e afirmou que a intenção era criar, contudo, um conteúdo de humor e não de ofender. Virou modelo, clientes da Shein, plataforma de varejo de moda, se surpreenderam ao ver o norte-americano Luigi Mangione, que está preso, infelizmente, como modelo de diferentes peças do site chinês. Os usuários rapidamente perceberam que os cliques foram criados por inteligência artificial, como vocês podem ver aí nas fotos, que adicionou o rosto do jovem às imagens do catálogo. A reação foi, em geral, negativa, considerando que Mangione está preso desde dezembro de 2024, após ser identificado como o suspeito do assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, em Nova York. As pessoas estão alegando aí que a Shein pode ter usado, sem consentimento, utilizando a IA, o rosto dele, e ainda mais se tratando da imagem de uma pessoa que está encarcerada, já que perdeu toda a autonomia. A imagem em questão foi fornecida por um vendedor terceirizado e foi removida imediatamente após ter sido descoberta aí pela Shein. A Shein avisou aí que eles têm termos e padrões rigorosos para todos os anúncios nos usos de suas plataformas e que eles vão tomar medidas apropriadas contra esse vendedor de acordo com as políticas deles. Bom, eu acho que ele deveria sim virar modelo, eu acho que ele é um justiceiro e que podiam pedir autorização dele, já que ele tá lá na cadeia, ele podia fazer uma graninha extra. Afeminada! Pois é, Pablo Vittar voltou a falar sobre as dificuldades que enfrenta em sua vida pessoal, a sua vida amorosa. Dessa vez em aplicativos de paquera. Em um relato muito sincero e sem rodeios, a drag queen e cantora compartilhou uma experiência recente no Grindr, onde ela foi rejeitada por um rapaz apenas por ser afeminado. Disse a gata: "Aconteceu comigo esses dias e estou pensativa. Eu estava no aplicativo do iFood amarelo, que é assim que a galera chama o Grindr, e estava trocando ideia com um bofinho. E a gente combinou de se encontrar. E aí a gente se encontrou e ele falou que não fica com meninas", comentou Pablo Vittar, detalhando o encontro muito frustrante. A artista rebateu prontamente, afirmando que, apesar de afeminada, sim, ela é um homem. Ela disse: "Sim, é isso aí, eu não curto, então tá tudo bem", respondeu ela para o rapaz. A frustração de Pablo foi evidente. Ela disse assim: "Ai, gente, eu quis ir pra cima desse menino e poder perder o meu réu primário. Eu falei pra ele que gays afeminados também são homens. E aí eu nunca mais quis ficar com ninguém desse iFood amarelo porque só tem gente doida." Desabafou aí a nossa querida cantora. Apesar de seu carinho pelo aplicativo e de já ter participado de campanhas publicitárias, a experiência deixou a cantora muito irritada. Disse ela: "Amo o Grindr e quando eles estão comigo nas publicidades, mas eu passo muita raiva." Com ironia e firmeza, Pablo ainda comentou sobre a percepção de alguns gays diante dos gays afeminados. Disse a bonita: "No dia em que os gays entenderem que gays afeminados são homem também, o mundo deles acaba, o mundo deles explode." Bem, no fim do encontro aí, a drag tomou uma decisão definitiva, mandou o bofe correr e disse que ficou com ódio, que deu vontade de abrir um buraco no chão, por isso ela foi embora e que não quer mais viver essa experiência.
Mulher perfeita. A modelo e influenciadora paulista Janaína Prazeres, de 35 anos, reclamou após ter sido expulsa de diversos aplicativos de namoro também, né? O motivo, segundo ela, é a própria aparência, disse ela. Em alguns aplicativos, as pessoas simplesmente não acreditavam que era eu. Já fui excluída várias vezes por ser bonita demais. Janaína foi reconhecida internacionalmente como a mulher perfeita por um estudo de inteligência artificial que avaliou a modelo aí que com o corpo mais simétrico do mundo. Para tentar provar que ela não é fake, ela decidiu recorrer a uma estratégia muito curiosa. Disse ela: enviei até uma foto da minha carteira de habilitação que eu mesma acho horrível. Pensei que assim eles acreditariam, mas eu fui denunciada. Disse, rindo da situação. Depois de tantas expulsões de todos os aplicativos, ela decidiu entrar na fila de um aplicativo pago que só aceita novos usuários mediante convite e análise de um comitê. Janaína Prazeres também teve problemas ao tentar renovar a carteira de habilitação em agosto. Meu Deus, mas que mulher bonita, né? Em agosto desse ano. Os servidores do órgão de trânsito questionaram a identidade da modelo ao compararem sua aparência atual com a foto registrada quando ela tinha apenas 18 anos, ou seja, ela ficou mais bonita e mais perfeita. O processo só foi concluído após a realização de uma nova biometria, disse ela. Minha primeira habilitação foi feita aos 18 anos e meu rosto e meu corpo mudaram muito desde então. Já investi bastante em estética. Ah, então ela fez procedimentos. Então os atendentes não acreditaram que eu era a mesma pessoa da foto. Então é isso, né, meu amor? Se você corta a sua cara inteira, não tem como entender que você é você. Whiteface. O humorista Drusky viralizou após publicar um vídeo em que se fantasiou de homem branco para ir num evento em NASCAR. Ele aparece com o corpo todo maquiado, marcas de sol e tatuagens falsas com a bandeira dos Estados Unidos. No vídeo, nesse conteúdo, ele bebe cerveja com outras pessoas, anda de caminhonete, se emociona ao ouvir o hino dos Estados Unidos e cospe no chão ao ver homens negros. Assistam essa pérola. Here's the honor. If you can't come in her, come on her. Yeah! Yeah! USA! Woo! Born in the USA! Hey, Suanna. Suanna. She's not listening. Hey, come up. You need to listen to your nana. Go ahead, baby. 6 o'clock. Girl, you crazy now. Hey, Meemaw. How you doing, baby? How you doing, baby? Good. All right, now. Mama. Hey, you lost, boss? No, I'm going to the race. What race? NASCAR race. You going to NASCAR? Yes, sir. A little bit. You ain't lost, is you? No, I'm good. I'm going to the race, sir. Sure about that? Yes, sir. Find something safe to do, boy. Yeah. If liquor don't kill us, pussy must. Baby. Oh, that fucker will go. I see. Dan Arthur. Randy Van Devin. Dan Arthur. Oh, South Dakota. Yeah. Em nenhuma das interações as pessoas perceberam que ele está maquiado. No vídeo dele ele sempre repete, aquele cara que tem orgulho de ser americano. Segundo a revista Rolling Stone americana, a maquiagem levou cerca de 7 horas para ser aplicada. O vídeo foi publicado no dia 3 e já acumula mais de 7 milhões de visualizações no TikTok e 200 milhões no X, virando o assunto até o noticiário da Fox News americana. Nos comentários, alguns acusaram o humorista de racismo reverso por se fantasiar de branco. Ah, gente, mas o Drusky não se importou não. Estão me cancelando? Que cancelem.
Drag batizada. Eureka O'Hara, conhecida aí pela sua trajetória no RuPaul's Drag Race, voltou a ser notícia após compartilhar um vídeo do seu batismo em uma igreja, em um momento descrito por ela mesma como renascer e lavar os pecados. A drag queen, que já foi finalista da 10ª temporada e do All Star 6 e precisou deixar a 9ª temporada por conta de uma lesão, revelou estar utilizando este ato como parte de sua jornada de recuperação de drogas e álcool. Ela disse que é um momento incrível na vida dela de recuperação. Eureka compartilhou esse vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. Assistam. Nothing beats a Jet2 holiday. O que chamou a atenção dos fãs foi a surpreendente mudança de cenário. Apenas algumas horas antes do batismo, a Eureka postou um vídeo em que se apresentava em uma boate, fazendo o que os fãs dela sempre esperam, né? Uma performance estridente de Pound the Alarm da Nicki Minaj, né? Que é uma música muito legal, bem antiga. Essa alternância entre uma vida noturna vibrante e um momento de fé intenso demonstra a complexidade da sua jornada pessoal, equilibrando trabalho, vulnerabilidade e transformação. Nas redes sociais, os fãs especularam que a igreja escolhida pela Eureka seria a Mosaic Church, que é uma mega igreja que já teve a sua reputação muito questionada aí quanto à inclusão de pessoas LGBTQIAPN+, tá? Essa Mosaic Church possui um histórico muito controverso e muito inconsistente. Embora o seu pastor, que é o Irving McManus, tenha afirmado que a igreja sim é inclusiva, os relatos de ex-funcionários e ex-membros indicam que pessoas LGBTs eram frequentemente impedidas de assumir posições de lideranças, relegadas a tarefas serviço ou recebendo apenas uma acolhida superficial sem afirmação plena de suas atividades ou identidades. Seguidores se mostraram preocupados aí com a vulnerabilidade da Eureka diante da história da igreja, enquanto os outros celebraram aí o momento como uma expressão de renovação espiritual e pessoal para a drag queen. De qualquer forma, a drag segue mantendo o seu público atento, mostrando que a sua vida continua sendo um reflexo intenso de luta, de fé, de arte, e ela continua trabalhando muito, se apresentando nos palcos. Assumiu a travesti, muito bem. O ex-membro do Partido Nacionalista ultraconservador polonês Konfederacja, David Szostak, anunciou a sua saída da legenda após revelações sobre o seu relacionamento com a modelo intersexual Michalina Mandios. Em entrevista ao jornal Gazeta Wyborcza, o casal afirmou que deseja concentrar-se no que é importante, mantendo, ao mesmo tempo, a fidelidade aos valores católicos compartilhados e ao respeito pela tradição nacional. Não sei que tradição é essa. Szostak, que já foi descrito como um membro ativo e dedicado do Konfederacja, concorreu a um assento no parlamento nas últimas eleições, mas ele não obteve êxito, não foi eleito. O Konfederacja se apresenta como um partido profundamente conservador, com posições explicitamente anti-imigrantes, anti-União Europeia, antifeminista, anti-LGBT e antissemita. A saída de Szostak ocorre em meio à crescente atenção da mídia polonesa, dado o controle entre a ideologia do partido e a natureza de seu relacionamento. Disse ele: "Gostei das fotos que Michalina postou, elas irradiavam muita energia e feminilidade." Revelou Szostak sobre como conheceu a modelo na internet. Michalina Mandios compartilhou detalhes da sua experiência de vida como uma pessoa intersexual, explicando as dificuldades enfrentadas durante a sua adolescência e a sua infância. Ela disse que, funcionalmente, se descreve como uma mulher, mas, infelizmente, foi atribuída a uma identidade masculina e nenhuma outra, e que seu corpo e sua mente se desenvolveram em direção à feminilidade, mas seus genitais não. Ela disse que tinha vergonha de ir às aulas de educação física porque o seu corpo não podia ser visto dentro dos banheiros na escola. E aos 18 anos obteve reconhecimento legal como mulher e se mudou para a Suécia para estudar filologia e psicologia. 4 anos depois, Michalina iniciou uma carreira como modelo e participou de reality shows para aspirantes a top model na Polônia, consolidando-se aí no meio artístico. Agora vai casar com esse boy e eles vão enfrentar muito preconceito, mas vão seguir felizes. Respeito o Nordeste. O vereador de Joinville, Matheus Batista, apresentou um projeto que propunha um controle migratório com teor discriminatório, direcionado a quem? Aos nordestinos. Durante a sua apresentação, ele afirmou que Santa Catarina não poderia virar um favelão e fez críticas ofensivas ao Nordeste. Assistam o vídeo. E já que esse país é um lixo e não vai permitir com que Santa Catarina tenha capacidade de investimento suficiente para conseguir expandir a nossa infraestrutura a tempo de absorver toda essa gente, a
única forma de impedir que nosso estado não se torne um grande favelão é barrando e controlando esse fluxo migratório. E antes de você me chamar de ditador, falando que isso é feito na China, esse controle é uma prática muito comum no centro do direito constitucional do mundo, que é a Alemanha, né? Então, um país democrático, né? Um país liberal. Eu só tô falando aquilo que é necessário para resolver esse problema no nosso estado. Se você quer ficar chateado comigo por conta disso, aí eu não posso fazer nada. Mas a questão aqui, ela é muito clara. Não dá para resolver com esse pacto atual, com esse pacto entre as elites atual, formalizado na Constituição de 88. Então, ou a gente enxerga isso e a gente deixa de maneira muito clara que ou Santa Catarina quebra esse pacto, ou o pacto vai quebrar Santa Catarina. Diante disso, a Comissão Executiva Nacional do União Brasil, que é o partido desse vereador, decidiu por unanimidade aplicar as seguintes sanções a Matheus Batista. Primeira, a suspensão das suas atividades partidárias. Ele está impedido de participar de qualquer ação ou evento interno do partido. Segundo, suspensão do direito de voto em reuniões internas. Ele não vai mais poder votar nas decisões de nenhum tipo de processo. Terceiro, perda das prerrogativas junto à bancada e ao partido. Ele está temporariamente desvinculado das funções formais da bancada do União Brasil e das instâncias partidárias, enquanto a representação segue em análise. Agora só falta a denúncia ao Ministério Público e a cassação de seu mandato. Expulsos do condomínio. Moradores lançam um abaixo-assinado para expulsar Nardoni e Ana Jatobá do condomínio em São Paulo. Vizinhos de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato da filha Isabela, criaram um abaixo-assinado pedindo a saída do casal do condomínio, alegando perturbação e receio na convivência. Um grupo de moradores de um condomínio da zona sul de São Paulo se mobilizou aí para elaborar um abaixo-assinado solicitando essa expulsão do casal, dos dois que moram lá juntos. Segundo os vizinhos, a presença do casal tem gerado um certo desconforto, tensão e preocupação com a segurança dentro do prédio. Os advogados em direito condominial explicam que a expulsão de condôminos é legalmente possível, mas exige aí uma decisão judicial amparada no Código Civil e na Convenção do Condomínio. A medida precisa comprovar a perturbação do sossego, descumprimento das normas internas e ou risco à segurança e deve garantir o direito ao contraditório e ampla defesa. O abaixo-assinado detalha os episódios de conflitos incômodos frequentes relacionados à permanência do casal lá, muito provavelmente relacionado à imprensa e outras coisas, incluindo barulhos excessivos, tensão entre vizinhos e medo generalizado de possíveis atos de intimidação, principalmente vizinhos que têm crianças em suas casas. A iniciativa busca pressionar a administração do conteúdo a considerar ações legais cabíveis. Os especialistas ressaltam que, em caso de pessoas com histórico criminal de grande repercussão, o síndico e a administração deve agir com muita cautela, garantindo que qualquer medida seja tomada dentro da legalidade, evitando aí violações de direitos e futuras ações judiciais, principalmente de direitos humanos. De toda forma, os dois têm o direito de moradia e de morar em qualquer lugar aos quais eles possam pagar. Intolerância religiosa. Pois é, o influenciador Carlinhos Maia filmou participantes do Rancho do Maia satirizando religiões de matriz africana. Nas filmagens, o Rico Melquíades e a Patixa Teló se vestiam com roupas brancas como as usadas nas cerimônias das religiões. Os dois fizeram banho de folhas e até jogo de búzios com outros participantes. Em um dos momentos, o influenciador Gordão da XJ ironizou a situação. Disse ele: "Sou cristão, esse negócio não vem para o meu lado que eu dou um tapa e você voa longe, viu? Antes de tudo, tá repreendido." Assistam o vídeo. Patixa. Vamos lá. Eita, chegou. Ela tá machucando, deixa o homem. Eita. Estou toda arrepiada! A gente também tá com você que é dízimo, né, irmã? Que gosta de dízimo é essa. Senta aqui, senta aqui. Resto de obus! Resto de despaços! Tira tudo que ela tem. A gente vê que a irmã gosta de vídeo. Após o quadro, os internautas criticaram e acusaram Carlinhos Maia, que organiza o reality, de intolerância religiosa. Disseram: "Acho de extrema irresponsabilidade usar a religião alheia como entretenimento." Outro usuário disse: "Show de intolerância religiosa nesse rancho do Carlinhos Maia." Bom, a situação foi tão criticada que até a cantora Anitta, que era amiga do Carlinhos Maia, que é adepta do candomblé, deixou de seguir o influenciador no Instagram e ele inclusive retribuiu com um unfollow e ainda colocou um shade pra ela ali na sua bio.
Carlinhos Maia sendo Carlinhos Maia. Muito obrigado por você ter chegado até aqui o final dessa edição do nosso Rolinho de Notícias, que acontece todo domingo, meio-dia. Não esquece que aqui debaixo tem o nosso Apoia-se, o clube de membros, faça parte. A gente tem vídeos de segunda a domingo nesse canal, e alguns ao vivo que são muito legais. E eu vou deixar bem aqui do ladinho o último Rolinho de Notícias para você continuar maratonando. Não sai daqui não. Até o próximo. Beijo. Tchau.